Marcos, capítulo 16, versículo de número 9. Eu estou utilizando a Bíblia atualizada, a revista atualizada. Então, boa parte dos irmãos utilizam essa tradução aqui, então eu tenho preferido mais usar essa tradução. Marcos, capítulo 16, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo de número 18. Diz assim a palavra do nosso Deus e do nosso Pai. Havendo ele ressuscitado na manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual ele havia expelido ou expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se outra vez, de outra forma, a 2 deles que estavam no caminho para o campo, e indo eles anunciaram aos demais, mas também a esses 2 não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham já visto e anunciado que havia ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Maravilhoso eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia no decorrer da semana que passou, e pelo privilégio de estarmos iniciando, ó Deus, reunidos como tua igreja nesse lugar de adoração. Te louvamos pela porção do texto lido nessa noite, porção do texto sagrado lido nessa noite. E pedimos que através do teu Espírito Santo o Senhor possa falar aos nossos corações. Que essa palavra nos traga consolo, exortação e edificação, pois esse é o propósito da tua palavra ao ser ministrada. Que todas as nossas preocupações diárias possam ser colocadas de lado para, neste local, nesse momento, ouvirmos aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. E que assim seja, ó Deus, não pelos nossos próprios méritos, pois somos fracos, imperfeitos, limitados, mas pelo mérito do teu Filho Jesus, a quem temos como Senhor e Salvador da nossa vida. No nome santo do teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, nós louvamos a Deus pela sua bondade, louvamos a Deus pela sua misericórdia, louvamos a Deus pelo privilégio que temos de dia após dia, temos a oportunidade de sermos alimentados pelo exemplar da palavra de Deus, pela Bíblia, por porções da palavra como essa que nós acabamos de ler, que enche o nosso coração de alegria, que enche o nosso coração de paz. Louvamos a Deus porque muito foi falado, daquilo que foi lido aqui, muito foi cantado nessa noite. Como nós louvamos, como nós adoramos, aquilo que foi falado pelos irmãos que me antecederam, que também colabora com todo esse texto aqui, do cenário da ressurreição de Cristo. Como eu gosto de louvar acerca da ressurreição de Cristo, quando eu gosto de lembrar acerca da ressurreição de Cristo e acerca da grande promessa que um dia ele vai voltar através dos cânticos. A igreja jamais pode perder essa realidade. E como é bom ver a igreja vibrando com esses cânticos. Como é bom ver a igreja fervorosa enquanto nós cantamos de que ele vem, de que ele ressuscitou, que ele veio nos buscar. É coisa maravilhosa. Bendito seja o nome do nosso Deus e Pai, porque às vezes as pessoas estão tão interessadas e às vezes se empolgam com tantas letras, com tantas melodias, que apenas fala dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades, que apenas traz uma massagem ao nosso ego. Que quando nós ouvimos melodia falando a respeito do porvir, da nossa vida eterna, de estar com Cristo para sempre, é algo que mexe com o nosso coração, alegra profundamente a nossa alma e nos faz lembrar porque nós estamos aqui, pelo fato de sermos cristãos e acreditar nessa verdade, de que um dia Jesus vai nos voltar, de que Jesus vai voltar para um dia levarmos todos nós para estarmos com Ele para sempre. Meus queridos, com todos nós que aqui estamos, todos nós,
independente de como o Evangelho nos alcançou, independente se já faz muito tempo, algumas décadas, tem alguns irmãos que já faz algumas décadas que têm o privilégio de servir ao nosso Deus e ao nosso Pai, né? Alguns têm quase a minha idade, do tempo de que estão servindo a Deus, adorando a Deus. Outros são mais recentes, são mais novos, mas de acordo com a capacidade, com o tempo de cada um, todos nós já tivemos experiências com o Evangelho, todos nós temos razões para estarmos aqui nessa noite, todos nós temos razões para professar que nós acreditamos em Jesus como Senhor da nossa vida, que nós acreditamos que o Evangelho é algo singular, que é algo ímpar, e que as religiões, há muitas religiões no mundo, há muitos pensamentos no mundo, há muitas filosofias no mundo que têm a sua carga de conhecimento, que têm a sua carga de sabedoria, né, que ajudam as pessoas a serem melhor, mas nenhum conceito religioso, nenhuma filosofia humana, nenhuma outra religião tem a capacidade de produzir, de fazer pelo homem aquilo que o Evangelho nos faz, aquilo que o Evangelho faz em favor do homem. O Evangelho ele é singular, ele é ímpar, ele é incomparável. Não é à toa que ele é uma boa notícia, não é à toa que ele é uma nova que traz alegria, que traz paz ao coração do homem. Tudo que o homem precisa, nós conseguimos encontrar no Evangelho. Tudo que o homem realmente necessita para viver, para encontrar sentido na sua vida, ele consegue encontrar no Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é algo maravilhoso. O Evangelho que pregado pelo Senhor Jesus Cristo é algo que deveria de fato ser colocado na nossa vida como uma prioridade, como um grande tesouro que nós descobrimos ao longo do tempo, que a nós nos foi apresentado pelo Espírito Santo e que nós abraçamos a essa maravilha que é participar desse Evangelho. Esse Evangelho que nos nivela a todos nós, porque no Evangelho ele faz isso. Ao contrário do que se pensa na sociedade atual, na sociedade em todo o tempo, né, de que as pessoas elas são aquilo que elas possuem, né, que elas são medidas de acordo com o seu patrimônio, com acordo com a sua capacidade intelectual, de acordo com a cor da sua pele, né, com a cor dos seus olhos, com a cor do seu cabelo, de acordo com que esses conceitos que foram criados ao longo do tempo para deturpar aquilo que de fato é o significado real que a palavra de Deus expressa, que todos nós somos filhos de Deus, independente das nossas diferenças físicas, sociais, econômicas, intelectuais, nós podemos afirmar que o Evangelho ele nos nivela completamente. No Evangelho nós temos essa clara compreensão de que todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos nivelados, independente daquela pessoa que nasce numa tribo mais arcaica lá do continente africano do que aquele que nasce em um país mais imponente da Europa. Todos nós somos iguais diante de Deus, independente da nossa classe social, independente da cor da nossa pele, independente do país, da nossa nacionalidade. Todos nós somos iguais diante de Deus. E o Evangelho traz isso, apresenta essa grande verdade. O Evangelho nos apresenta claramente verdades que outros segmentos religiosos não apresentam. É o Evangelho que nos ensina melhor do que qualquer outro conceito religioso, melhor do que qualquer outra filosofia religiosa. É o Evangelho que nos apresenta como nós devemos lidar com o nosso passado. Eu sempre falo isso, porque acredito que o passado ele tem sido para alguns aquele prisioneiro, né? Aquele carrasco que impede as pessoas de prosseguir, de avançar. E o Evangelho, como nada desse mundo, nos ensina como nós lidarmos com o nosso passado, como nós lidarmos com o nosso presente, como nós devemos agir no nosso presente, no nosso hoje, nesse presente que Deus tem nos dado para estarmos vivos, vivendo a cada instante, a cada segundo. Esse presente de Deus, o Senhor nos ensina como nós devemos viver. Mas o Evangelho faz mais. O Evangelho nos ensina como projetar um futuro de bênção. Como através de seguir as orientações do Evangelho, nós podemos ser bem-sucedidos no nosso futuro. Nós podemos aprender, por exemplo, através das palavras do apóstolo Paulo, a verdade que ele vai ensinar aos Gálatas, do que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, a lei da semeadura, pregada no Antigo Testamento, trazida novamente em lembrança pelo apóstolo Paulo, e vivenciada na prática por todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde aquilo que o homem planta vai colher. O Evangelho ele traz essa memória para nós. O Evangelho ele nos refresca essa grande verdade. O Evangelho deixa impresso nas páginas da Bíblia de que tudo aquilo que o homem planta, um dia ele vai colher. Então toda lágrima, todo suor, todo esforço, toda dedicação, todo zelo, todo estudo, um dia vai ter a sua recompensa. Mais cedo ou mais tarde virá.
Da mesma maneira que o homem semeia coisas ruins e vai colher coisas ruins, da mesma maneira que ele semeia coisas boas, ele também vai colher ao seu tempo coisas boas. Tudo tem um tempo determinado por Deus. E isso também o Evangelho nos apresenta. E nesses dias tão inquietantes, onde nós somos tentados a tentar, a imaginar que Deus ele se atrasa, que Deus ele não está sendo pontual com as suas promessas, e que nós imaginamos que Deus deveria agir no nosso tempo e do nosso jeito, a Bíblia nos ensina claramente, o Evangelho nos ensina claramente que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. De que esse tempo é um tempo oportuno para Deus agir. E que nós precisamos, enquanto esse tempo não chega, o nosso caráter é lapidado, a nossa intimidade com Deus é refinada, nós temos a oportunidade de entender como nós dependemos dele para sobreviver, para existir, para ser feliz, enquanto o tempo da promessa não chega, enquanto aparentemente se faz silêncio, quando nós gostaríamos que Deus bradasse forte e resolvesse as nossas questões em todas as áreas da nossa vida. Mas o Evangelho, meus queridos, apresentado nessa noite, traz também algumas lições interessantes, e nós gostaríamos de utilizar como referência esse episódio da ressurreição. A ressurreição de Cristo é um marco no cristianismo. Nenhum dos outros líderes religiosos do mundo teve essa experiência da ressurreição. Se nós formos em todos os grandes líderes das religiões do mundo, os seus túmulos estão lá, ou se não se sabe o seu túmulo e o seu paradeiro, uma coisa é certa, a própria religião reconhece que ele foi morto, que ele foi sepultado e que os seus ossos viraram pó, e isso é uma realidade, é um ponto culminante entre eles. Os budistas, aqueles que reverenciam, aqueles que reverenciam o Buda, o Siddhartha Gautama, eles entendem claramente de que ele é um espírito de luz, para eles que ele foi um espírito de luz, que o seu espírito foi levado, mas eles acreditam que o corpo de Siddhartha Gautama ele está lá já em algum lugar do Oriente, repousando e inclusive visitado. Para aqueles que cultuam, para aqueles que reverenciam como um profeta a Maomé, ainda hoje, muitas pessoas do mundo afora, aqueles que são adeptos da religião islâmica, eles viajam até a Meca, capital da Arábia Saudita, para lá poderem ter um momento de capital espiritual da Arábia Saudita. Eles chegam àquele lugar, a Meca, para visitar o lugar onde estão os restos mortais de Maomé, de Muhammad, do grande profeta do Islã. E assim poderia se falar de vários outros líderes religiosos do mundo afora. Cada qual tem a sua relevância para o seu povo, para a sua época, marcou a história de vários povos. E hoje nós gostaríamos de destacar a diferença que tem do Evangelho, desses outros grupos religiosos, com todo o respeito que nós o temos. Mas nenhum desses grupos religiosos, alguns dos quais inclusive reconhecem Jesus, seja como profeta, seja como filho de Deus, seja pelos ensinos, como grande filósofo, mas todos esses grupos religiosos reconhecem a importância de Jesus, reconhecem o papel histórico, o papel espiritual da pessoa chamada Jesus. Nenhum desses grupos religiosos que eu citei tem uma visão de Jesus desvalorizando a pessoa de Jesus. Tem uma visão distorcida do papel de Jesus em relação ao cristianismo, mas todos eles reconhecem que Jesus foi um personagem relevante. A diferença desses grupos religiosos e nós que somos cristãos é porque Jesus não foi apenas mais um líder religioso. Jesus não foi apenas alguém que com seus ensinos acabou ocupando um espaço relevante na vida das pessoas. Nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus bendito. Nós acreditamos que Jesus é o enviado de Deus. Nós acreditamos que através de Jesus podemos ter a salvação das nossas almas. Nós acreditamos que Jesus tem todo o poder para mudar o quadro da nossa vida, o quadro da nossa história. Então Jesus é diferente para nós que somos cristãos do que as pessoas pensam acerca dele, embora tenham respeito, embora tenham admiração. Mas o cristianismo, tal como Jesus ensinava e como nós acreditamos, ele tem algumas particularidades, e essas particularidades fazem com que ele possa se sobressair sobre todo outro pensamento humano. E o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar nessa noite, meus queridos, quando nós vemos o que é o Evangelho na sua prática, no seu dia a dia, não apenas no discurso, não apenas aquilo que está escrito, não apenas na oratória daquilo que se fala acerca do Evangelho, mas o Evangelho daquilo que foi pregado por Jesus, vivenciado pelos seus discípulos. Nós podemos destacar que o Evangelho é algo maravilhoso, é algo singular, é algo que ultrapassa a nossa razão, porque o Evangelho
ele não leva em conta os nossos erros, as nossas limitações, as nossas falhas do passado. É interessante porque nós estamos vivendo, né, a cada momento nós temos visto diante de nós oportunidade que as pessoas têm de lembrar do erro das pessoas. Todos nós já tivemos oportunidade de conviver com pessoas que vez ou outra lembravam os erros das pessoas. E às vezes isso acontece muito, às vezes no relacionamento conjugal, né? Quando às vezes tem feridas abertas, feridas que ainda não foram saradas, e vez ou outra acaba vindo à tona aquelas feridas. Né? Aquelas feridas, elas são novamente reabertas. Né? Assuntos que deveriam ser totalmente deixados para trás, que não deveriam mais nem ser tratados, né? Porque aparentemente já teriam sido resolvidos, mas por não serem resolvidos, eles acabam vindo à tona, acabam sendo trazidos à tona novamente e trazendo novamente dor, novamente angústia, e fazendo com que feridas que aparentemente já estavam quase cicatrizadas, elas sejam remexidas, trazendo dor profunda àquelas pessoas que acabam sendo vitimadas por ela. Então os erros acabam sendo lançados no rosto do marido, os erros acabam sendo lançados no rosto da sua esposa, os erros também passam a ser lançados pelos filhos contra os seus pais. Nós temos uma habilidade muito grande de não esquecer dos erros alheios. Nós temos uma facilidade incrível para esquecer as nossas próprias falhas, para minimizar as nossas próprias falhas. Mas quando se trata dos erros alheios, somos como um cão feroz, né? Como um cão caçador a farejar as lembranças do passado, a fim de trazer à tona, na expectativa de frustrar as pessoas que estão lá e desacreditar as pessoas, como se elas não pudessem ter uma nova oportunidade, como se elas não pudessem ter uma nova experiência, como se elas não pudessem ter uma nova vivência com Cristo. E as pessoas, todos nós que estamos nesse mundo, estávamos numa condição de pecadores, longe de Deus. Não é à toa que aos Filipenses, aos Efésios, o apóstolo Paulo vai descrever perfeitamente como nós estávamos antes de conhecer a Cristo. Ele vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, que nós andávamos segundo os nossos próprios pensamentos, que nós andávamos segundo o padrão desse mundo, que nós andávamos com as nossas atitudes, com as nossas ações e com os nossos pensamentos, agradando ao príncipe desse mundo. Era assim que nós andávamos. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai encorajar a igreja a não agir mais da mesma maneira, a agir de maneira diferente, a ter uma postura diferente daquela que se tinha antes de conhecer a Cristo. E esse é o desafio que todos nós temos. Não é fácil. Todos nós precisamos, todos os dias precisamos nos matar, mortificar a nossa carne, a nossa natureza carnal, a fim de que o nosso passado não venha à tona. Mas como é triste, apesar de todo o esforço, de toda a dedicação que temos para acertar, às vezes pessoas ao nosso redor não conseguem enxergar a mudança, que elas não precisam ver, porque quem precisa ver é Deus, mas as pessoas acabam não acreditando na minha mudança, acabam não acreditando na possibilidade de fato ser uma nova criatura, de fato ter uma experiência real com Cristo. E isso faz com que algumas pessoas acabam por não alcançarem alvos mais altos no Evangelho, mas acabam murchando na fé, dia após dia, porque percebe que não tem credibilidade, que não tem apoio, que as pessoas olham para o seu redor esperando quando vai ser a próxima queda, quando vai ser a próxima falha, de que há quanto tempo a pessoa vai conseguir ficar de pé, quanto tempo vai aguentar. Isso acontece com as pessoas que estiveram em envolvimento, por exemplo, com drogas. Quantas vezes as pessoas, todos nós vibramos quando alguém envolvido com drogas, ela se converte. Vibramos, aleluia, glória a Deus, Jesus libertou, pelo poder do sangue, como o pessoal da Cristolândia canta. Mas quantas vezes nós não conseguimos acreditar que a pessoa de fato mudou? Quantas vezes não conseguimos acreditar que de fato a pessoa teve uma experiência real com Cristo? Quantas vezes nos alegramos naquele momento, mas passamos aquele momento em diante farejar os erros daquela pessoa, farejar as possíveis falhas daquela pessoa, porque nós mesmos há um sentimento de incredulidade em relação ao poder e à ação de Deus sobre aquela pessoa. Nós sabemos que todos nós somos falhos, nós sabemos que todos nós somos imperfeitos, mas parece que nesses casos nos colocamos numa posição como se nós não tivéssemos mais sujeitos ao erro, mas o outro sim.
É por isso que às vezes nós precisamos, dia após dia, olhar para essas pessoas e pedir: Senhor, me ajude a olhar com os teus olhos, para entender que o viciado ele pode ser mudado, para entender que uma prostituta ela pode ser diferente, ela pode ter uma realidade diferente. Imagina o que seria em algumas igrejas se uma prostituta ela se converte. Imagina se ela se converte em experiência real, e é por isso que estamos aqui, é por isso que oramos para que coisas assim aconteçam. Mas como seria tratada essa mulher na igreja? Como ela seria vista pelas outras mulheres da igreja? Como ela seria vista pelos homens da igreja? Como ela seria vista pelos jovens da igreja, né? Como ela seria vista? Como ela seria vista? Se ela é uma jovem bonita, se ela é uma jovem, como ela seria? Como nós iríamos nos comportar diante desse dilema? Como nós iríamos se comportar diante de um jovem que, por situações diversas da sua vida, acabou optando, pelo caminho do homossexualismo, mas agora ele conhece o Evangelho, ele teve a sua vida transformada, ele entende que vai viver numa constante luta, mas ele tem trejeitos, ele fala de maneira diferente, ele anda de maneira diferente. Por mais que ele se esforce, às vezes ele demonstra claramente que ele tem algumas características do seu passado. Como nós estamos preparados para lidar com isso? Como a igreja está preparada para lidar com essas situações que tão de perto nos cerca e que tão constantemente pode acontecer dia após dia? Talvez já tenha acontecido inclusive. E o Senhor nos ensina dia após dia que nós precisamos, sim, nós precisamos estar preparados, meus queridos, a olhar para as pessoas com o olhar de Cristo e não pela ótica do seu passado. E não pela ótica que ele roubava, que ele era viciado, que ele era um prostituto, que ela fornicava, que ele é um adúltero. Não pela ótica do seu passado. Mas nós precisamos estar preparados para olhar para as pessoas com a ótica de Cristo, na certeza de que o Evangelho, a novidade trazida dos céus, ele nos dá a oportunidade de enxergar claramente que Cristo não vê aquilo que passou, mas ele olha aquilo que está diante dos nossos olhos. Não é à toa que o Antigo Testamento, o profeta Isaías vai nos dizer que os nossos pecados, ainda que sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor Deus, no momento que é o arrependimento, no momento que é o quebrantamento, ele lança esses pecados no mar do esquecimento. E ainda diz mais: ainda que eles sejam vermelhos como a escarlate, Deus Todo-Poderoso tem o poder de tornar sua conduta moral como a mais branca lã. Diz o Senhor. Então, se ele não leva em conta o tempo de erro, se ele não traz à tona, se ele não lança em rosto, quem somos nós para nos colocarmos numa condição de juiz e não conseguir acreditar de que a pessoa pode de fato ser transformada, de que a pessoa pode ser mudada? Quando nós olhamos para o Evangelho, o primeiro fato que o texto nos apresenta é de que Maria Madalena chega naquele dia diante de tantas possibilidades de quem seria a primeira pessoa para ver Jesus. Podia ter sido Pedro, podia ter sido João, podia ter sido alguns dos outros apóstolos, poderia ter sido Maria, a Virgem Maria, Maria, a mãe de Jesus, poderia ter sido algum dos seus irmãos, poderia ter sido tantas pessoas naquele momento, mas o texto sagrado nos diz que Jesus, na sua onisciência, e não sem propósito, mas dentro do propósito eterno, ele aparece ressurreto naquela manhã, naquele primeiro dia, principalmente naquele primeiro dia, primeiramente para uma mulher chamada Maria Madalena. E o texto diz mais a respeito daquela mulher. Aquela mulher foi uma mulher que ele havia expulsado 7 demônios. Meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Uma mulher que teve a vida transformada por Cristo. Uma mulher que foi alcançada pelo Senhor Jesus. Uma mulher que antes de conhecer Cristo, como era a vida dessa mulher? Era uma mulher possessa. Certamente não precisa ser profeta, nem ter um especialista bíblico para entender que aquela condição daquela mulher era uma condição infeliz. Era uma mulher triste. Era uma mulher que não tinha, diante da realidade que ela estava vivendo, ela era aprisionada, era escrava. Não tinha felicidade, não tinha alegria, não tinha perspectiva. Certamente era essa a situação daquela mulher. Era uma mulher que tinha alma batida, que tinha alma magoada. Era uma mulher envergonhada na sociedade em que ela vivia. Era uma mulher que sentia pelo peso daquela situação espiritual que era maior do que ela. Certamente Maria Madalena, ela teria procurado os recursos necessários para resolver aquele problema, mas não foi resolvido. Não era uma questão da medicina que podia resolver. Não é uma questão que os rabinos daquela época, os líderes religiosos pudessem resolver. Não havia possibilidade de recorrer a César, porque naquela situação César, o grande imperador de Roma, nada podia
podia fazer. Mas agora Jesus entra na vida daquela mulher. Aquela mulher que era escrava foi liberta. Aquela mulher que era infeliz, que era triste, deprimida, agora ela tem razão para ser feliz. Agora ela tem razão para vibrar. Agora ela tem razão para glorificar. Aquela mulher que, quem sabe, andava com a cabeça baixa, porque as pessoas olhavam e diziam: Luiz, que ela se manifestou ontem, agora não. Aquela mulher abre, anda de cabeça erguida, na sensação de alguém que é livre, de alguém que foi liberto, de alguém que encontrou Jesus de Nazaré. E como a vida daquela mulher mudou! Aquela vida mudou para melhor. Aquela mulher estava desfrutando uma liberdade que ela há muito tempo não tinha. Aquela mulher está experimentando uma felicidade, uma paz que há quanto tempo o diabo havia roubado. Mas aquele que veio para matar, roubar e destruir foi envergonhado, porque Jesus de Nazaré entrou na vida de Maria Madalena. E quando Jesus chegou na vida de Maria Madalena, a encontrou em frangalhos, lançada no pó, no fundo do poço, mas estava diante dela, aquele que tem poder de nos tirar do poço, aquele que tem poder de nos restaurar do pó, aquele que tem poder de trazer esperança quando não há esperança, aquele que tem poder de devolver o riso, a alegria e a paz quando tudo isso já se foi. Sim, Jesus chegou. Aleluia. E quando Jesus chega no lugar, coisa maravilhosa acontece. Jesus chegou. E quando Jesus chegou, Jesus transformou aquela mulher. E naquela manhã do primeiro dia da semana, em vez de escolher alguns outros homens, bons religiosos, quem sabe aquele moço rico, que Jesus disse: guarda os mandamentos, não matarás, não roubarás, e o moço vai dizer: eu faço tudo isso desde a minha juventude. Pense um bom nome para Jesus aparecer. Mas quis o Senhor aparecer primeiramente aquela mulher, aleluia, que ninguém dava nada, aquela mulher com que a sua vida e a sua história estavam jogadas na lama. Foi para aquela mulher. E é assim que Deus faz. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus pega as coisas pequeninas deste mundo para confundir as grandes. E Deus continua fazendo isso. Deus continua agindo dessa maneira. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é porque o Evangelho, na sua prática, mostra isso. Deus não levou em conta. Deus trabalhou isso na mente dos seus discípulos. Os seus discípulos precisavam entender que Deus se apresentava a quem quisesse, a quem ele desejasse. A quem ele desejasse se manifestar, ele iria se manifestar. E que os discípulos precisariam entender isso, absorver essa realidade, essa verdade. De que a grande mensagem da ressurreição viria de uma mulher em uma cultura que não valorizava a mulher. E precisaria ouvir de uma mulher que tinha um passado totalmente obscuro. Maria Madalena, a mulher a quem era escrava, infeliz, deprimida, arrasada, escrava de Satanás, mas agora liberta pelo sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus zerou aquilo que ela havia cometido e a situação que ela havia vivenciado. Então o Evangelho, ele trabalha muito isso na nossa mente. Ele nos traz essa realidade de que o nosso passado não pode atrapalhar o nosso presente, e de que o nosso passado não pode em momento algum fazer com que as pessoas olhem e não depositem confiança, que haja incredulidade no nosso coração de que não, Deus não é capaz de fazer, mas Deus não está trabalhando na vida da pessoa. A pessoa não abriu o coração o suficiente. Quem somos nós para nos colocar na condição de juízes, para determinar o que Deus fez ou deixou de fazer na vida de quem quer que seja? O nosso dever é orar, o nosso dever é estender a mão, o nosso dever é abrir os braços, erguer os ombros para poder fortalecer a quem quer que seja. Cada um precisa passar pela sua dor, cada um precisa passar pelas suas
experiências. Cada um precisa passar pelos seus momentos de conflito e de reflexão. Cada um precisa passar por isso, às vezes acompanhado e às vezes só, mas faz parte do aprendizagem. Mas ele jamais, ou ela jamais, pode ser desamparado das nossas orações. Ela jamais pode ser desamparada das nossas orações e jamais pode ser alvo da nossa incredulidade, quando na verdade a incredulidade está maior em mim do que em quem quer que seja. Senhor, eu creio que o Senhor tem um poder para transformar. Eu creio que o Senhor pode fazer com que missionários, pastores, líderes do futuro, hoje sejam pessoas que sejam jogadas pela rua, hoje sejam pessoas que ninguém dê valor algum, mas eu creio que o Senhor pode utilizar, através do Teu Espírito, através da Tua graça, alcançar essas pessoas, e essas pessoas que hoje não se dão valor algum, amanhã poderão fazer a diferença dentro do reino, amanhã podem ganhar vidas para o Teu reino, porque o Senhor já fez assim, e a Tua palavra nos diz que o Senhor não muda, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e o Evangelho prova isso, de que Deus não leva em conta o nosso passado, e as pessoas que possam levar em conta o nosso passado, elas precisam trabalhar na incredulidade dos nossos próprios corações e acreditar que Deus tem o poder para fazer coisa nova na vida de quem quer que seja. Mas o Evangelho também, meus queridos, além de trabalhar em nós o nosso passado e nos dar a oportunidade de viver o nosso presente numa perspectiva totalmente diferente daquela que tínhamos antes, nós podemos também enxergar que o Evangelho, ele nos faz valorizar coisas que antes nós não valorizávamos. Quantos de nós valorizávamos passar 2 ou 3 horas sentado ouvindo um culto, assistindo um culto? Quantos de nós valorizávamos abrir um livro para ler? Mas o Evangelho, ele nos incentiva a ter esses hábitos na nossa vida. Quantas de nós valorizávamos a prática da oração? Mas a partir do Evangelho, nós começamos a valorizar, a entender a importância de orar sempre, de orar sem cessar. Nós entendemos a importância de conhecer a palavra de Deus, de conhecer, de se aprofundar, de ler diariamente as questões bíblicas, de tentar ler o Evangelho, de poder folhear a Bíblia do Evangelho, de não conhecer o Evangelho pelo que os outros dizem, mas de se aprofundar na palavra, estudar no texto, procurar aprender e alimentar a sua alma. Quantos de nós tínhamos o hábito de jejuar, de passar um momento de consagração, de oferecer aquele tempo reservado a Deus? Quantos de nós temos o hábito de abençoar as pessoas, seja através da nossa oração, seja através dos nossos recursos? O Evangelho nos faz mudar em atitudes em vários aspectos da nossa vida, e o Evangelho acaba modificando completamente aquilo que eu entendo como valor. Os valores do reino de Deus são valores diferentes que o mundo tem, mas os valores que o reino de Deus ele apresenta são valores eternos, são valores imutáveis. E nós, quando abraçamos o Evangelho de fato e de verdade, essas verdades acabam enraizando no nosso coração e produzindo mudanças tão significativas que mostram que de fato quem está no controle da nossa vida. Um exemplo disso é como o segundo ponto, nessa questão de que o Evangelho, além de nos nos ensinar a lidar com o nosso passado, nos ensina também a lidar com o passado dos outros, na perspectiva de que todos estamos na mesma trajetória, que todos somos imperfeitos e que todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, de que cada um está em um nível diferente, mas todos estamos em um mesmo barco, indo na mesma direção, alvos da mesma graça, da mesma misericórdia do nosso Deus e do nosso Pai. Os valores são invertidos quando nós conhecemos, por exemplo, no versículo 1. Nós vemos que no versículo 1, observe que o texto vai nos dizer que Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas pegaram seus recursos, pegaram seu dinheiro e foram até um determinado local, adquiriram os aromas necessários, todos os ungüentos necessários para ungirem o corpo de Jesus. Era algo que fazia parte dos momentos fúnebres de Israel naquele momento, algo que fazia parte da cultura judaica naquele momento. E elas, para cumprirem essa tradição, elas saem, pegam os seus recursos, compram essas especiarias, porque elas queriam dar um sepultamento digno a Jesus.
Jesus apenas foi tirado da cruz, colocado na sepultura por causa do sábado, né? Então eles não precisavam, não podiam trabalhar naquele momento, eles corriam o risco, inclusive, de serem apedrejados. Então eles repousaram, pegaram o corpo de Jesus, colocaram dentro da sepultura de José de Arimateia, e quando foi no domingo, quando passaram o período necessário, elas foram até o sepulcro com a intenção de ungir o corpo de Jesus, de completar aquilo que não pôde ser feito na noite da sua morte, com a expectativa de honrar Jesus, com a perspectiva de dar o melhor a Jesus, com a perspectiva de reconhecer a importância que Jesus tinha na sua vida. E isso fala muito para mim, e quando eu parei para analisar isso, eu me enchi meu coração de alegria, de contrição, porque elas estavam interessadas em honrar alguém que estava morto. Jesus não podia fazer mais nada por elas. Jesus não podia curar novamente, Jesus não podia fazer milagres, não havia ensinos para Jesus fazer, não havia milagres para ele operar, absolutamente nada. Elas estavam ali interessadas em honrar Jesus, reconhecendo aquilo que Jesus já tinha feito. Elas estavam ali interessadas não naquilo que ele podia fazer, mas naquilo que ele já fez. E onde estavam os discípulos? Onde estavam aqueles que caminhavam com Jesus durante 3 anos? Onde estavam aqueles que viram sinais, prodígios e maravilhas? Onde estavam aqueles entre os quais alguns eram vistos como uma reputação ilibada, pelo menos para suas mães, como no caso de João e Tiago, que a mãe vai chegar para Jesus e dizer: coloque um à sua direita e outro à sua esquerda. Onde estavam esses? Estavam chorados, estavam com medo, estavam trancados para não serem vistos. Onde estavam os discípulos mais achegados? Estavam voltando a pescar. Onde estavam os discípulos mais próximos? Estava no caminho de Emaús, voltando para casa. Por quê? Diz eles: nós esperávamos que ele fosse o Messias, mas ele está morto faz 3 dias. E até agora nada aconteceu. Enquanto os discípulos que mais estavam próximos de Jesus, inclusive com autoridade, estavam frustrados, tristes, com medo de terem o mesmo destino, trancados no lugar, e outros já estavam voltando para tocar sua vida, porque a impressão que nos dá lá no capítulo 24 do livro de Lucas é essa: vamos voltar, começar de onde a gente parou. A gente pensou que ele era o Messias, que ele era o Redentor de Israel, mas nada aconteceu, vamos voltar para a nossa vida. Mas enquanto eles estavam aparentemente frustrados, chorando, com medo, sem saber o que fazer, havia uma mulher que ninguém dava nada por ela. Uma mulher que fora escrava, fora triste, amargurada, sem perspectiva, mas essa mulher quis honrar aquele que um dia libertou, que um dia deu paz à sua alma, que um dia deu sorrisos nos seus lábios. Ela chamou Salomé, chamou Maria, ou vice-versa. Ele não pode ser enterrado assim. É doloroso para nós conviver com a realidade que ele partiu, mas ele precisa o melhor, ele merece o melhor. Vamos lá ungir o corpo, vamos dar um sepultamento digno a ele, vamos lá ver se alguém remove a pedra, porque ele precisa ser cuidado, tratado. Ele não mais está lá, é apenas seu corpo, mas ele merece ser honrado. Ele merece, porque ele me libertou, porque ele me trouxe paz, porque ele me trouxe alegria, porque ele me deu perspectiva de vida. Eu não posso pegar a minha tristeza, a minha angústia, a minha frustração e silenciar o grito da minha alma. Eu vou glorificar a ele, eu vou honrar a ele,
eu vou louvar a Ele, mesmo sabendo que Ele está morto. Não há razão para frustração. Eu sei que os discípulos, cada qual tinha a sua expectativa, cada um tinha os seus sonhos, mas quando ela olhava para Jesus, ela dizia dentro da sua alma: eu não preciso que Ele faça mais nada, Ele já fez tudo para mim, Ele devolveu a minha existência. Hoje eu sei quem sou, por que estou aqui e para onde eu vou após a minha morte. Eu sei que é difícil, mas eu quero honrar a Ele. Ele não pode me dar mais nada, Ele não vai curar, Ele não vai multiplicar pães, Ele não vai dar os seus sermões maravilhosos, nada daquilo vai, eu não vou vivenciar de novo tudo aquilo, mas Ele merece ser honrado. Meus queridos, Deus merece ser honrado, mesmo quando no seu coração não se espera mais nada. Senhor, eu quero te dar, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, quando eu não esperar mais nada de ti. Eu não vou te glorificar e te obedecer para que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe a minha vida, resolva os meus problemas, não. Eu vou te louvar, te adorar, te dar o melhor, porque eu reconheço tudo que o Senhor já fez por mim. Isso é maravilhoso. O Evangelho, ele trabalha isso no nosso coração. O Evangelho, meus queridos, ele é tão maravilhoso que ele nos mostra que Deus não rejeita os incrédulos, que Deus não rejeita os pecadores, que Deus não rejeita aqueles por causa da sua natureza imperfeita acabam deixando a desejar. Quando aqueles mensageiros, 3 testemunhas vão até os discípulos e dizem que ele ressuscitou, os discípulos, os apóstolos, não vão acreditar. Até que Jesus aparece. E quando Jesus aparece, Jesus o corrige de maneira dura, os censura de maneira bastante dura, fala sobre a sua incredulidade e a dureza do seu coração, e questiona ele porque eles não acreditaram nos mensageiros que ele mandou. Entre eles, Maria Madalena, que foi escrava. Alguns aqui nesse momento teriam dispensado os discípulos. Alguns teriam dito: vocês não servem para o que eu quero fazer. Eu tenho um mundo para ganhar, mas vocês não estão preparados. Vocês são inúteis, são imperfeitos, vocês são falhos. Passei 3 anos para ver se vocês chegavam a atingir um nível de maturidade, mas pelo jeito nem depois da minha morte vocês não conseguiram chegar. Eram vocês que deveriam estar lá para remover a pedra. Essa preocupação não deveria ocupar a mente delas, das mulheres. Quem vai remover a pedra? Essa não deveria ser a preocupação, porque vocês deveriam estar lá para me honrar. Mas enquanto isso, vocês estavam com medo, preocupados com a sua própria vida, e alguns já estavam utilizando o plano B para fugir da minha vontade, indo para Emaús, enquanto eu desejava que estivesse em Jerusalém. Mas em vez de Jesus dispensá-los, descartá-los, Jesus lança sobre eles o perdão, dá-lhes a oportunidade do recomeço. E aqueles que aparentemente foram censurados de maneira dura, recebem do Mestre uma missão profunda de avançar no Evangelho, de pregar o Evangelho. Deus não descartou, Deus não colocou de lado, Deus trabalha no caráter de cada um. E Deus é assim que Deus continua agindo na nossa vida, trabalhando no nosso caráter, aprimorando o nosso caráter. O Evangelho nos ensina que, apesar das nossas falhas e dos nossos erros, temos uma missão a cumprir: e por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. As nossas falhas e as nossas imperfeições não podem nos calar de anunciar essa grande mensagem. O Evangelho nos ensina de que há uma salvação à nossa espera. Não há nada que nós podemos fazer em relação ao nosso passado, todos nós sabemos, mas nós podemos sim alterar o nosso futuro, modificar o nosso futuro e ter a certeza que há uma salvação à nossa espera, porque a Bíblia nos diz que quem crê e for batizado, e crer aqui é mais do que simplesmente uma devoção, mas é obediência, crer e observar, como aquele cântico lá do cantor cristão nos ensina: crer e observar
tudo quanto Ele mandar, a certeza que um dia estaremos na presença dEle, tal como Ele nos prometeu. Aqueles que de fato estão com o coração aberto para vivenciar o Evangelho, terão limitações nessa grande tarefa, mas também serão renovados por Deus e capacitados por Deus. Se não fosse assim, olha o que o texto nos diz: esses sinais se seguirão ao que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera eles beberem, não lhe fará dano algum, e onde colocarem as suas mãos serão curados. Deus não chama aqueles que são aparentemente capacitados, Deus capacita aqueles a quem Ele deseja, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. O mais preparado dos apóstolos vai dizer que todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo da sua vida, antes do Evangelho, ele considerava como refúgio, como lixo, como esterco, nas palavras do próprio apóstolo Paulo, diante da maravilha do Evangelho. Que Deus nos abençoe, que Deus dia após dia esteja trabalhando na nossa vida, lapidando o nosso caráter, que o Senhor nos dê a sabedoria de lidar com o nosso passado, mas mais ainda a lidar com passados alheios, na ótica de que Deus conhece o que nós não conhecemos, Deus sabe o que nós não sabemos. Que Deus nos dê a sabedoria de vivenciar a realidade, de ter os nossos valores alterados, modificados. Se nada mudou depois que eu entrei no Evangelho, é porque o Evangelho não entrou dentro de você. Quando o Evangelho entra no meu e no seu coração, mudanças acontecem. Se nada mudou no meu coração, é porque o Evangelho ainda não entrou. Eu posso ter entrado numa igreja, entrado num sistema religioso, entrado numa denominação religiosa, mas o Evangelho, quando ele entra no coração, ele muda, ele transforma, ele traz novos valores e uma nova perspectiva. Ele nos faz agir na contramão do mundo, às vezes da lógica, inclusive, para que a vontade de Deus prevaleça. Que o Senhor nos dê a misericórdia, dia após dia, de olhar para as nossas imperfeições e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor conta conosco, mesmo sendo quem somos e agindo como agimos, mesmo tendo um coração muitas vezes tão duro e incrédulo. Obrigado, Deus, por contar comigo. Tem misericórdia, continua através do Teu Espírito Santo lapidando o meu caráter, para que eu possa ser uma pessoa melhor, uma pessoa dentro do Teu propósito. Me ensina a viver o Teu propósito. Maria recebeu a mensagem de dizer aos discípulos: vão para Jerusalém, porque Ele vai aparecer a vocês lá em Jerusalém. Viva os propósitos de Deus na sua vida, mesmo sendo você do jeitinho que é. Deus, através da sua graça e misericórdia, tem nos alcançado. Viva a realidade da salvação e se alegre com ela, a realidade da salvação. É aquilo que Davi vai descrever em um dos seus salmos: que darei ao Senhor por todos os benefícios. A alegria da salvação é algo incomparável. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que Deus derrame sobre você a sua graça e te dê a paz, em nome santo do nosso Deus, do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém.